Boa noite, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria mais uma vez poder estar com você, entrar no seu santo e abençoado lar e convidar você para participar, para interagir. Já começou, minha gente, o nosso Saúde e Fé. Aqui nós queremos cuidar de você, queremos cuidar da sua saúde, queremos trazer os grandes profissionais que vão nos dar aquelas orientações necessárias para a gente cuidar desse corpo, templo do Espírito Santo de Deus. Então, sejam todos bem-vindos. Quinta-feira, gente, quinta-feira sempre é sinônimo de saúde aqui na Rede Aparecida de Comunicação. E como nós estamos ao vivo, é claro que você é o nosso convidado especial para pegar o número do melhor telefone desse planeta, 0300 210 1210. Fácil, né? 0300 210 1210 para você participar, interagir, o seu pedido de oração, a sua pergunta. Mas também você pode participar pelo nosso WhatsApp, gente. O WhatsApp é 12 3104 1212. 12 3104 1212. Não esqueça de usar aquela hashtag Eu na TV. Por quê? Aí a sua participação, a sua pergunta, o seu comentário vai chegar nesse programa. E você também pode acompanhar, a gente incentiva, porque a gente coloca os bastidores, vídeos, durante a semana a gente está alimentando o nosso canal do Instagram, Programa Saúde e Fé. Pode seguir lá, pode recomendar também com muito carinho. Viu só, minha gente, quanta coisa para você poder interagir e participar conosco, é isso que a gente quer. TV Aparecida cada vez assim pertinho de você, entrando na sua vida, na sua casa, no seu coração, gente. Você sabe a importância do colesterol para o funcionamento do nosso corpo? Ao contrário do que muitos pensam, o colesterol é importantíssimo para que o nosso corpo funcione corretamente. Mas de forma desequilibrada no corpo, o colesterol pode causar diversas doenças, por isso necessita de muita atenção. Segundo dados do Ministério da Saúde, 1 em cada 10 brasileiros tem colesterol alto e por ano causa cerca de 300 mil mortes em decorrência de infartos e derrames. E para esclarecer tudo sobre esse tema, o colesterol tão importante, eu e você vamos receber ele que é cardiologista, minha gente. Se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, viu, gente? O doutor Luiz Roberto Fonseca. Doutor Luiz Roberto, boa noite, bem-vindo! Né? Boa noite. Que Deus o abençoe, doutor. A todos nós. Doutor, 300 mil mortes por dia só com colesterol alto aí, doutor? É verdade. Vamos baixar esse número hoje aí? Vamos baixar essa estatística hoje? Vamos baixar. Com informação, doutor? Né? Com informações tranquilas, apesar que você já deu uma aula aqui, que eu falei, nossa, não precisa de mim aqui. Doutor, sente-se, por favor, doutor, sente-se. É uma alegria muito grande, porque esse programa Saúde e Fé, doutor, ele, claro, aqui na programação da TV Aparecida, muitos programas que a gente tem, graças a Deus, na casa, e cada programa coloca um quadro de saúde, mas aqui a gente reúne nesse Saúde e Fé, a gente tem mais tempo para desenvolver, para esclarecer as pessoas podem ser, é um médico que entra na casa das pessoas ao vivo para responder as perguntas. E hoje é o senhor, a bola da vez hoje é o senhor aqui, doutor, né? Obrigado. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei honrado, né, de poder vir aqui, né. Boa noite para os telespectadores da TV Aparecida. E é um assunto realmente muito importante, né, porque o colesterol é silencioso, a gente não sabe, né. Então nós temos que entender, ir atrás, fazer os exames para prevenir e evitar mortes em larga escala mesmo, né? Bastante. Às vezes a gente conversa com as pessoas, você Frei, reze por mim que eu tenho uma doença. O que o senhor tem? Eu tenho colesterol. Todo mundo tem colesterol, né, doutor? Tem colesterol. O que é o colesterol? Por que ele é importante no organismo? O colesterol, ele forma as membranas celulares, ele forma os hormônios, ele é necessário. Se uma pessoa que não come gordura nenhuma, por exemplo, um vegetariano, um vegano, o organismo dá um jeito de produzir esse colesterol através do fígado. O fígado. Né? E ele produz e fornece para o funcionamento do organismo. Então, inclusive, colesteróis que são bons, colesteróis que são ruins, né? O colesterol é interessante, né? Porque existe um exame que chama colesterol total, que é um exame que... Quando a gente faz um hemograma, um exame de sangue, o colesterol total ele atrapalha às vezes mais do que ajuda, porque ele é uma caixinha, é um pacote que ele tem lá dentro o HDL, o LDL e o triglicérides, uma parte do triglicérides. Ok. O colesterol HDL é o colesterol bom,
né, H, né? O LDL é o colesterol ruim, que é o L de ruim, de ladrão. Eu costumo brincar assim, H de honesto, L de ladrão. Ok, boa comparação, né? Eu até comentei com um paciente semana passada, eu falei, vou na TV Aparecida, ele fez um comentário, eu falei, achei interessante. Ele perguntou, meu colesterol ladrão, como é que tá? Eu falei, ele baixou, você conseguiu baixar. Ele falou, então esse ladrão não vai me roubar mais. Eu falei, não, que maravilha. Esse ladrão não rouba mais a sua saúde. Então, é muito interessante essa marca. Então, tem que abrir esse pacotinho de colesterol total e saber o que tem lá dentro. Tem o HDL, que está alto, e isso é ótimo, porque ele protege. Ou LDL, que tem que estar mais baixo. Ou o triglicéridos também, que uma parte dele está então, ali. Ele é uma proteína? Ele é uma gordura, uma gordura, lipídio, né? Ele é um lipídio. Por isso aí vem a palavra lipo, que a pessoa usa assim, lipoaspiração, é aspirar a gordura. Lipídio é gordura, isso? Gordura, é uma estrutura do organismo. A gente tem os carboidratos, a gente tem os lipídios, né? E os lipídios, eles formam, 95% do nosso cérebro é feito de lipídios, né? Ok. Então, o lipídio, ele precisa estar no organismo, né? Então, é importante ter esses termos, né? E a base, a usina, a fábrica é o fígado. É ali que ele produz. O fígado, nós temos, assim, dois tipos de erros de colesterol, né? Nós temos o erro do colesterol genético, em que o LDL, o ladrão, ele sobe. Ele sobe independente do estilo de vida. Do estilo de vida, né? Então, eu tenho os pacientes que são vegetarianos e falam, nossa, mas meu colesterol está elevadíssimo. Isso é porque você nasceu com essa genética, né? Então, eles ficam ansiosos, mas o jeito, esse distúrbio genético tem que ser tratado com medicamento. E tem o colesterol que é alto pelo estilo de vida que a pessoa leva, né? É interessante que na década de 30, nos Estados Unidos, foi a primeira vez que começou, como se perceberam essa alteração aí de triglicéridos e colesterol com os imigrantes japoneses que foram para os Estados Unidos trabalhar nas ferrovias. Eles começaram a se perceber que os japoneses que estavam nos Estados Unidos estavam infartando mais do que os seus familiares que ficaram no Japão. E aí vamos ver o que está acontecendo no sangue dessas pessoas e o triglicéridos é mais alto em quem está nos Estados Unidos. E a gente sabe que a alimentação americana é diferente da oriental. A oriental é uma alimentação mais suave, mais tranquila. E o americano, na época, já era mais pesado ainda. Então, então vamos pensar também na alimentação como um fator de mudança de estilo, né? Para melhorar esse colesterol, a dieta, o estilo de vida para melhorar esse colesterol. A gente já vai entrar nessas frações ali, quando a gente vai fazer um exame de sangue, sempre tem essas frações, HDL, LDL, a gente vai exemplificar onde é que ele fica, onde é que se aloja, o que ele faz no organismo, viu? Mas assim, estamos ao vivo, minha gente. Eu quero muito que você participe. Nós temos o nosso WhatsApp, nós temos o nosso telefone. Fique à vontade para usar. O médico que está aqui, nós estamos ao vivo para entrar aí na sua vida e ajudar você, viu? Chegou uma pergunta aqui, doutor. A Anália de Joinville, Santa Catarina. Boa noite, Anália. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco aqui no Saúde e Fé. Tenho colesterol sempre alto. Não como fritura e nem gordura. O estresse também causa o colesterol alto? Pergunta a nossa amiga Anália. Tem um fator emocional aí envolvido, doutor? Tem. Isso é interessante, porque a gente tem um colesterol alterado ocasionalmente, né? Então, a pessoa não tem uma doença genética, come bem, mas ele colheu um exame de sangue e deu um salto muito grande esse colesterol e se assusta e tudo mais. E você vai ver naquele momento, naquela semana, houve um estresse muito grande. Hoje mesmo atendi uma paciente que comentou, meu ginecologista toda vez pede o colesterol, ou dessa vez ele mandou vir aqui. E aí eu falei, mas o que aconteceu nessa semana? Eu falei, era a época que a minha filha, que entrou na faculdade, vestibular e matrícula, eu estava muito nervoso. Eu falei, então calma, vamos colher novamente, porque o estresse agudo, o estresse pode fazer subir colesterol e a pessoa não ter a doença genética. No caso, se a senhora tem o colesterol sempre alto, independente de estar mais estressada ou menos estressada, sempre permanecendo alto, então pode ser a produção do organismo. É uma reação química, doutor? Assim? O próprio organismo, é como se
por mais magro que a gente seja, o organismo resolve pegar essa gordura do corpo e jogar no sangue. Ok. E aí ele fica alto. Essa gente chama de dislipidemia familiar, hipercolesterolemia familiar. E a gente descobre que a gente tem essa doença quando a gente tem esse LDL, que o normal dele ali é 120, 110. Ok. Quando vem 200 de LDL, de ladrão, não é E sempre, é um valor muito alto. Você fala, não é possível, se a pessoa tem doença familiar. E aí ele tem que começar a tomar o remédio quanto antes, porque ele vem desde criança e o colesterol é envelhecedor. E, inclusive, investigar a família também, os diretos, pais, filhos, né? E aí, quando a pessoa tem esse colesterol direto, aumentado, aí não é estresse. O estresse, ele flutua. Entendi. Né? Não é sempre que você está num super estresse. É um dia a dia, não chega a alterar dessa forma, não. Né? Agora, então, vamos falar um pouquinho do honesto e do ladrão, do HDL, né, e do LDL, ou seja, isso, o fígado, ok, processa porque a gente precisa, que ajuda na formação das células, enfim, mas por que num exame de sangue ele é detectado? Como é que é detectado assim? Por que a pessoa, não, o teu HDL está baixo, o teu LDL está subindo? Ou seja, isso o que provoca no organismo? O organismo dá algum sinal, tem algum sintoma? Opa, é o teu HDL, é o teu LDL, assim como a gente tem uma dor de cabeça, tem uma dor de barriga, etc. O próprio organismo dá algum sinal. Para essas frações do colesterol não tem sinal nenhum, doutor? É muito boa essa pergunta, Frei, porque o colesterol não dói nada, ele não dá nenhum sintoma, absolutamente zero. E ele é uma doença crônica, ela não é uma doença aguda, em que você, de repente, vai passar mal porque ele subiu. O triglicérides pode realmente dar uma doença aguda, mas do tipo pancreatite, é outra história. Tá. Mas o colesterol, ele é uma doença crônica. Como você imagina assim, o fumante, ele é um doente. Tá. Né? Ele tem uma doença, ele fuma. Mas não é porque ele fumou no final de semana, sábado e domingo, um monte de maço de cigarro, que segunda-feira ele vai ter infarto. Não é. Ele vai morrer de infarto ao longo do tempo, fumando todo dia. Então a gente sabe que é crônico. O colesterol é a mesma coisa. A pessoa começa a adquirir um hábito ruim de vida sem fazer exercício, comer coisas que não deve o tempo todo. Esses enlatados, embutidos aí, prejudicam, doutor? Sim, prejudica. As gorduras, né? Principalmente as gorduras trans, as gorduras que são muito utilizadas para comércio, porque dura mais na prateleira, porque comercialmente é melhor. Então essas também são gorduras, além de ter a cara de ser de vegetais, né? Mas são gorduras trans. O processo químico que está ali é terrível. Também não são. Mas é isso, mas é uma doença crônica, então aí ela não dói nada. As consequências sim, né? Aí são sintomas das doenças que ela causa. O que é, doutor, se para diferenciar, o senhor citou uma, duas vezes assim, a questão do triglicéridos ou triglicerídeos, que a gente fala assim. Tem a composição aí numérica de alguma coisa, doutor? Não, triglicérides, ele é um ácido graxo, é uma gordura. Na verdade, ele é uma gordura de armazenamento. Né? Interessante, por exemplo, o triglicérides ele faz parte do colesterol, desse pacotinho do colesterol total. Na verdade, é 1/5 dele. Você divide ele por 5 e coloca no pacote. Aí ele muda de nome, passa a chamar VLDL. Mas enfim, o triglicerídeos, ele também, existem doenças genéticas que o triglicerídeos fica alto o tempo todo, mesmo não comendo gorduras em excesso, ou doces ou calorias em excesso. Isso é uma doença, mas existe o triglicerídeo do excesso de alimentação e também ele faz muito mal. O triglicerídeo ele é muito lábil, ele varia demais. Assim, tem pacientes, por exemplo, tem um caso que eu nunca me esqueço, que ele veio com triglicerídeos de 800, o normal é 200, 150, ele ficou desesperado. Eu falei, o que você fez essa semana? Eu não lembro, entramos no calendário, foi numa quinta-feira. Puxa, teve jogo. E aí, depois do jogo, eu comi um X. Ele até brincou, X tudo que não pode, né? Ok. E foi dormir, fez o jejum e colheu no dia seguinte. E isso é um erro que não pode acontecer. Você vai colher um colesterol no triglicérides no dia seguinte, coma normal. Não vai comer maionese, não vai comer creme de leite. Porque isso vai condicionar o tratamento, o medicamento, às vezes não precisa. E o exame dá altíssimo. Aí você toma um susto, olha, peraí, não.
cuidado com o que você colheu, com o que você comeu. Mas eu fiz o jejum de 12 horas, mesmo assim. A gordura ela demora um pouco mais. Para processar. Mas quando você tem os remédios para triglicéridos, são específicos para eles. Entendi. Doutor, mais uma pergunta chegando a Elizabeth Domingos, de Vitória, Espírito Santo. É o Brasil participando aqui do Saúde e Fé. Obrigado, Elizabeth. Deus te abençoe, viu? Tenho diabetes e estou acima do peso. Isso pode influenciar em um caso de colesterol alto ou são situações isoladas? Pergunta a nossa queridíssima Elizabeth, que está esperando a sua resposta, doutor. Sim, o peso está muito ligado ao excesso de colesterol, né? O peso, principalmente quando um dos maiores aumentadores de peso é a alimentação noturna, que a gente estava falando do jogo lá do X-Tudo. O que acontece, se você come e vai dormir, o intestino, o aparelho digestivo, ele não dorme, ele continua trabalhando. Então, aquele alimento vai sendo produzido, o intestino pega aquele alimento, transforma em pedacinhos de glicose, né? E isso vai para os músculos vão usar essa energia. Mas você está dormindo e aquilo está sendo... Não está fazendo força. Os músculos já estão cheios de glicose, fala, não precisa mais, o intestino não quer saber, ele vai jogando. 3 da manhã, 4 da manhã, você está dormindo, 5 da manhã... O que o organismo faz? Ele pega essas glicoses e emenda uma na outra e faz um pente de triglicerídeos, que é a melhor molécula de armazenamento. Ou seja, armazena porque não precisa agora. E armazena onde? Em volta do fígado, por isso tem a esteatose hepática, na gordura, e todo dia a pessoa que come e vai dormir não tem esse hábito de comer logo quando chega em casa, não deixar a fome chegar até o fim da noite. Eu vou jantar só depois que eu tomar banho. Aí já está com fome, hipoglicemia, acaba aumentando de peso. E o aumento de peso, sim, não só no teu caso vai piorar o colesterol, como o diabetes, né? A insulina, ela funciona muito mal frente à gordura. Então, o emagrecimento é muito importante para o diabetes, não tem dúvida nenhuma. Por que algumas pessoas, alguns exames, doutor, olha, eu faço dieta, eu estou fazendo a minha parte, enfim, eu estou regulando a minha vida com exercícios, com alimentação, enfim, balanceada, um prato colorido, etc. Assim, mas o meu HDL, o honesto, o bom, né, não sobe, ele está lá estacionado. Eu controlei o ladrão, mas o bom também não sobe. O que é? Também é genético. As pessoas podem ter essa tendência genética de ter um HDL em vez de 50, 40, que é de 20, de 30. Então, pode ser genético, mas existem duas coisas que é importantíssimo para aumentar o HDL: atividade física e fumar. O indivíduo que fuma, o HDL abaixa. É interessante. Eu mostro para o cigarro como nocivo, é ruim. O HDL ser o herói está baixo, o honesto está baixo por causa da nicotina. Porque a nicotina machuca, transforma o organismo. E uma das coisas é ela diminuir o colesterol bom. O colesterol bom, o HDL, ele traz... Eu vou mostrar aqui. Doutor, nossa, eu já ia chamar um intervalo, porque no próximo bloco eu ia perguntar justamente sobre as artérias. O que acontece nas artérias? Mas pode introduzir, doutor. O colesterol HDL, o que ele faz? Isso, dá um close aí. Isso aí já está. Agora eu estou... As artérias do coração, elas são... ela pode acumular gordura nas paredes. E essa gordura é colesterol. Então, veja bem, isso aqui é uma artéria saudável, ela vai acumulando gordura e vai fazendo placas, né? E até chegar num valor que fica assim, passando pouco sangue. O HDL, o que ele faz? Ele tira a gordura dessas placas e joga para o fígado jogar embora. Ele limpa. O HDL faz isso. Isso, ele faz o contrário, ele traz... Limpa o LDL, para trazer o ladrão acumula. O HDL faz a artéria que estava assim, de ficar assim de novo. Uau! O honesto. Então eu paro de fumar, faço exercício. Eu faço exercício físico, eu consigo reverter isso aqui. Né? Isso, a medicina tem... Não é 1 mais 1 igual a 2, Exato, não é exatamente. É uma peça de carro que você troca e sai, né? E o LDL é o que leva. É o que carrega o colesterol. Leva porque está na corrente sanguínea? Na corrente sanguínea.
Ele pega do fígado e joga para a corrente sanguínea e o aumento dele faz com que a gente acumule nas artérias e ter as consequências. E o resultado disso tudo, a pessoa fica cansada, fica isso e aquilo, não tem o sangue, o oxigênio começa a faltar, porque não tem aquele fluxo nas artérias, enfim, do sangue normal. Né? Quando você tem nas artérias do coração, por exemplo, se você tiver um cano na sua casa e ele tiver assim, e você precisa abrir a torneira, por mais que você abra, ele não vai sair mais água. Aqui, se você precisar abrir a torneira, vai sair mais água. Pois é, quando a gente faz um exercício físico, corre, faz ginástica, você precisa mais volume de sangue passando pelas artérias. Se ela tiver assim, não vai passar o que precisa, então o indivíduo vai ter dor no peito. Uau. Então ele começa a correr, tranquilo. E pode ter consequências? Segura, Sim. segura. Próximo bloco, então. Consequências quando nossa artéria está entupindo, falando português claro, viu? E já estamos de volta ao vivo e em cores aqui pela Rede Aparecida de Comunicação com o nosso Saúde e Fé. Hoje falando de um tema muito importante, o colesterol, gente. Os níveis de colesterol em nosso organismo, as consequências disso tudo, viu? Conosco aqui o Dr. Luiz Roberto Fonseca, nosso médico cardiologista. Aliás, mais do que o Dr. Luiz Roberto, é o filho da Dona Jesuína, né? Da Dona Jesuína, que está lá em São Paulo acompanhando o programa. Um beijo, Dona Jesuína, parabéns pelo filhão aqui, né? Ela também é enfermeira, né, doutor? Enfermeira das boas, da Santa Casa de São Paulo, Um beijo, Dona Jesuína. E quem é o Luiz Henrique e a Letícia? São os meus doutorzinhos, né? Os dois estudantes de medicina. Estão na medicina também. Seguiram a carreira do pai. A esposa, como é que é o nome da esposa? Andréa Gatti. Ela é médica também, não? É arquiteta. Arquiteta, né? Arquiteta. Alguém precisa equilibrar aquela casa lá. Senão no almoço é só assunto de doença e disso e aquilo, né? Eles herdaram aí a medicina do pai e a inteligência da mãe. Que maravilha. Doutor, eu terminei o bloco passado, né, falando sobre... O senhor estava com... Pode pegar de novo, assim, a sua artéria contaminada aí, doutor? Assim, quais as consequências disso? Ou seja, o que acontece, né? Quando eu comecei o programa, falei das mortes. Uma pessoa que está com a artéria que não sabe que está tão entupida assim. Vai fazer exercício, vai isso aqui, dói o peito. Isso pode ter, por exemplo, um início de um infarto ali pela pressão que o coração está fazendo para bombear, doutor? Sim. Na verdade, existem duas coisas. Quando essas lesões, elas podem atrapalhar a passagem do sangue ou pode formar entupimentos com um outro parceiro ruim, que é o coágulo. Essa placa, que ela pode formar uma coagulação em cima dela. E aí o sangue perra, porque coagulou. E aí você tem um infarto agudo do miocárdio, quando forma o coágulo. Por isso a aspirina, o AS, é tão maravilhoso, tão protetor, porque ele diminui a coagulação. Por isso que o idoso que fica reclamando, doutor, tá vermelho aqui o AS, eu não gosto. Porque é ótimo, você bate, fica porque você está com sangue fino, para não formar o coágulo em cima dessa placa. Quando não forma o coágulo, você só tem a placa atrapalhando. Atrapalhando quando você faz um esforço físico extenso, aí dói, você, para. Existe uma oclusão não só no coração, por exemplo, na panturrilha, na perna, que é interessante, aquela síndrome de claudicação. Então o indivíduo anda 2 quarteirões, queima a panturrilha. Aí ele é o segundo coração que a gente tem. Porque a lesão está atrapalhando. Então, atrapalhar, eu exijo demais, eu vou ter dor. Agora, o entupimento, não. Eu posso simplesmente formar o coágulo e ter o infarto quando essa lesão está grande. Tá, mas doutor, assim, o senhor fez a analogia do cano da pia lá, do lavabo, etc. Assim, quando está entupido, né? Se passa, tem uns aparelhinhos, etc., uns caninhos que você coloca no cano, ele vai limpando lá. Se eu faço isso, não tem um exame que eu faço para detectar quais são as minhas artérias que estão assim com esse processo? Eu passo aquele caninho, né, para limpar, isso não tem? Tem o Rotablator, que é um caninho para limpar as artérias dos pacientes mais idosos, porque essas plaquinhas, elas têm um conteúdo de cálcio muito grande, são duras. Então aí o hemodinamicista, né, lá em Taubaté, o doutor Ednelson, o anjo da guarda da gente lá, ele passa, não consegue passar o stent, então ele coloca esse Rotablator e coloca o stent, que é um bobzinho de cabelo menorzinho.
Ele entra apertadinho e o balão abre dentro da artéria. Ele alarga um pouquinho. Alarga e resolve o Tá, problema. mas a pergunta é, ou seja, eu coloco um stand, eu alargo para que o fluxo do sangue possa passar por ali com uma certa velocidade. Mas a placa fica lá para tirar isso, para tirar esse amarelinho aí. A placa fica amassada entre o stent. Mas ela não vai sair dali? Não tem como aspirar isso aí, doutor? Não. O stent, ele fica preso e esse stent tem uma substância química, e olha que interessante. Essa substância química faz o stent chamar de stent farmacológico, que foi inventada no Dante Pazzanese em São Paulo. Uau! A criação do... Brasil. O doutor Eduardo Souza, que foi o diretor, a Amanda, a sua esposa, eles trouxeram um stent farmacológico, eles mudaram o mundo aqui em São Paulo, Dante Pazzanese. Não se fala muito, mas são, no nosso meio cardiológico, eles são lendas, né? E a gente tem que se orgulhar. Porque esse stent, quando ele tem essa substância química, ele impede mais que volte a formação da placa de coronária, né? Mas assim, outra opção, quando você tem um entupimento, eu vou mostrar aqui Por favor, doutor, por favor. O coração ele é formado por esses vasos que dão uma volta nele como se fosse uma coroa, por isso o nome coronária. Quando entope um desses vasos ou tem uma alteração, você pode fazer a ponte de safena. Safena é o nome da veia que está na nossa perna. Você tira, o cirurgião tira. Aquelas veias profundas. Isso. E você tira e faz uma ponte. Então aqui é uma ponte de safena e você, com isso você restaura o fluxo. Ou o stent, que por dentro você pode abrir para mais. O mais importante do que isso é fazer a prevenção. Ok. Né? É não fumar, é fazer exercício físico, ver o seu colesterol, fazer o exame de sangue. Se não fizer o exame de sangue, não tem como não fazer a prevenção disso aqui. Pelo que a gente entendeu aí, doutor, ou seja, é a formação da placa, que é essa placa de colesterol que fica entre as artérias. Claro que ela não fica exposta, o sangue não vai passar por cima disso, tem uma película ali, ela fica meio que... Né, ela fica uma película. O sangue não vai passar por ela. Mas o sangue, vendo que está desse jeito, pode formar coágulos. Porque de tanta pressão o sangue coagula, né? Então, ali tem a placa e tem o coágulo. Aí porque na verdade, se você olhar a artéria de dentro para fora, é que nem você pegar jogar um tapete por cima de um sapato, ele fica um calombo. Okay. Ela é perfeita, mas um calombinho. O sangue passa bonitinho por ali. Quando essa placa começa a ela fica maior, o fluxo fica ruim. Que nem você pegar uma mangueira de jardim e ir apertando. Você chega um certo momento e começa a tremer o seu dedo, porque a água está passando espremida. Quando essas lesões chegam de 70% para cima, essa placa começa a ficar trepidar. Entendi. E essa casquinha, esse tapetinho pode fazer um rasguinho. Mas não é na artéria toda? Naquele pedacinho. Quando ele faz esse rasguinho, o sangue entende que foi um coágulo ali. Entendi. Não está sangrando para fora, mas o sangue não sabe, então ele faz uma bolinha. Essa bolinha vai entupir. Essa bolinha pode formar também nas carótidas, né? Então você pode ter isso aqui na carótida. Essa bolinha se forma e desprende. Quando ela desprende, a pessoa vai ter o AVC isquêmico. Se for um coágulozinho pequenininho, ele vai para o cérebro, às vezes o senhorzinho acorda, com a mão puxa e na hora do café da manhã já de repente recupera, quando chega no pronto-socorro já melhorei. Então foi um pedacinho pequenininho de coágulo que soltou e dissolveu. Então você pode tanto entupir no local, como formar esse pedacinho de coágulo e soltar, no caso do pescoço, soltar para o cérebro. O do coração é nele mesmo, ele entope e fica nele mesmo e faz o infarto ali no coração mesmo, né? Gente, o doutor Luiz falou assim várias vezes a importância de uma alimentação saudável, de um exercício físico. Então, para manter os níveis de colesterol, é importante ter uma vida ativa, fazer atividade física e dar atenção à alimentação, evitar alguns alimentos e incluir outros na dieta. Pensando nisso, fomos até um restaurante, minha gente, em Lorena, para aprender uma receita que é simples, mas que pode te auxiliar no controle do colesterol. Acompanhe. É possível cozinhar de forma saudável e saborosa, né, Lu? Sim, com certeza. A gente vai mostrar aqui para o pessoal agora.
Olá, eu sou a Flávia, nutricionista funcional aqui do restaurante Green Foods. E hoje eu vim aqui, junto com o chefe Luiz Gustavo, para mostrar para vocês uma preparação para reduzir o colesterol e para manter os níveis de colesterol bom. Nós temos um restaurante de gastronomia funcional há mais de 8 anos aqui na cidade de Lorena. Aqui na Green Foods a gente faz algumas substituições inteligentes, né? No caso de uma maionese tradicional, a gente vai para uma maionese de abacate. E eu gostaria de saber da Nutri quais alimentos devem ser evitados no caso do colesterol alto. Alguns alimentos que a gente deve evitar, né, para manter os bons níveis de colesterol, principalmente alimentos fritos, batata frita, os alimentos fast foods, os alimentos com muita gordura também, saturados, as carnes gordas, né? Muitos lácteos também. As farinhas brancas. As farinhas brancas, os carboidratos refinados como um todo, né? Uma alimentação fast food. Para poder aumentar os níveis do colesterol bom, que a gente chama que é o HDL, a gente precisa ter na nossa alimentação a base de frutas, verduras, legumes, que são fonte de fibras. E a gente preparou uma receitinha com alimentos interessantes para controlar, né, o colesterol em si. Nós vamos fazer uma salada de atum com maionese de abacate. Então o que a gente vai usar são as folhas, aqui no caso a gente está usando alface e rúcula, mas pode ser o que tiver em casa. O atum ralado, alho, salsinha e cebolinha, sal, mostarda, limão, o abacate e azeite. Então aqui a gente vai usar um abacate médio. Maduro. A gente vai colocar 1/4 de xícara de azeite. Salsinha e cebolinha a gosto. Meio dente de alho. Suco de 1 limão. Uma colher de sopa de mostarda. A gente vai acertando o sal aos poucos. A gente tem que bater tudo até ficar bem homogêneo. A gente bate por cerca de 3 minutos até ficar um creme liso e homogêneo. Essa é a textura. E o ideal aqui agora é deixar pelo menos uns 3 minutinhos na geladeira para ficar uma consistência mais firminha. Então a gente faz uma caminha de folhas, entra com o atum, podemos jogar as castanhas. Aqui a gente preferiu por usar elas cruas mesmo. Opcional também, né? A sementinha de linhaça. Toda salada tem que ter uma crocância. E agora a gente vai colocar a tão famosa maionese de abacate. Aqui agora a gente coloca os brotinhos. A gente trabalha com rúcula e beterraba. Essa parte dos brotos e das flores comestíveis é opcional, é que dá todo um charme. A gente gosta de comer com os olhos, né? Bom, essa receita que o chefe fez, que é a maionese de abacate, usamos o azeite, que é uma gordura monoinsaturada, que ela ajuda a reduzir o LDL, a aumentar o HDL. Usamos o abacate também, que é fonte dessa mesma gordura, para aumentar HDL, tá? Que é o colesterol bom. Nós usamos o atum também, que é fonte de ômega 3, todos os peixes, como também pode usar sardinha, atum e os outros peixes como cavala, salmão. Eu trouxe uma outra opção, né, para redução de colesterol. O que seria? Nada mais do que uma banana amassada, colocar o farelo de aveia e uma pitadinha de canela, uma especiaria. Então, para dar um sabor diferenciado, como que podemos abaixar o colesterol? Nada mais do que ter um estilo de vida saudável, onde você vai consumir alimentos saudáveis à base de frutas, vegetais, legumes, praticar atividade física e consumir esses alimentos que a gente apresentou nessas duas receitas aqui práticas para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Aqui na Green Foods vocês encontram outras opções. A gente é um restaurante inclusivo, funcional, saudável e super saboroso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.
Que maravilha, gente. Eu gostei demais, assim, a questão de uma nutricionista e um chefe mostrando que a gente pode fazer aumentar o HDL, ou o herói, né, ou o honesto, enfim, como o doutor Luiz está explicando, é uma receita simples, que a gente pode ter em casa, é barato e faz bem, né, doutor? Faz bem, né? O abacate, as nozes, né? O coco é interessante, ele é uma gordura vegetal, mas ele não é tão benéfico quanto as outras gorduras vegetais, né? O ômega 3 também é uma gordura, atum, é um né? óleo, né? Interessante a história do ômega 3, que na Groenlândia, dois dinamarqueses foram estudar os esquimós e falaram por que eles estão infartando menos do que o normal para a estatística. A dieta dos esquimós é baleia, gordura de baleia e foca, né? Enfim, e é muito gorduroso. E o índice de ômega 3 é muito alto neles. Então, trouxeram ômega 3 pra gente. Só que a quantidade de ômega 3 que eles consomem é muito grande e a gente não tolera tão bem isso. Mas agora nos Estados Unidos saiu um medicamento que é purificando o ômega 3, pode ser utilizado e já foi aprovado para usar o ômega 3 purificado para melhorar os níveis de colesterol. A gente não precisa falar de marcas, etc., mas uma orientação de um cardiologista que está aqui. A gente é bombardeado todos os dias assim, com vários suplementos, cápsulas, etc., de ômega 3, ou seja, e às vezes assim, a gente não tem muita informação, muita orientação, está lá, propaganda, etc., a gente vai e compra porque convence. Como é que devia ser assim, o consumo disso, doutor? O ômega 3 durante um tempo, ele ficou no meio, assim, a cardiologia, os congressos, nós dentro dos congressos cardiológicos, no mais ou menos, né? Assim, a gente fala assim, número 1, que é classe 1, que tem que fazer porque funciona. A classe 3 é que não funciona. E a classe 2 é aquela que fica ali. Então ele ficou meio nesse termo. Só que funciona desde que seja um ômega 3 com uma proteína, com um lipídio que é EPA, aí você pega o EPA, quer dizer, é bem purificado. Agora, o óleo de peixe por si só, assim, de uso de larga escala, nos congressos, não, assim não funciona tão bem. Mas faz bem você se cuidar, faz bem você utilizar uma vitamina. Por exemplo, a vitamina D, por exemplo, para doença cardíaca, no congresso é classe 3, ou seja, não funciona. Mas eu tenho um paciente que está bem usando? Tem, ele está feliz, ele está se sentindo bem? Ok. Então faz bem de outra forma, não de uma forma científica, mas a medicina não é só a forma científica, é a parte, inclusive a parte espiritual, que tem nos congressos de cardiologia. A espiritualidade na medicina, ela já é uma realidade. Tudo conta, né? E faz parte disso, é uma vitamina que não é provada, mas faz bem para aquela pessoa. O ômega 3 mais ou menos é isso também. Gente, quantas informações valiosíssimas. Estamos aprendendo hoje aqui sobre o colesterol, a importância do colesterol, os perigos, né, de um tipo de colesterol, tudo isso e muito mais assim, para você. Vou chamar o intervalo, na sequência, mais informações com o Dr. Luiz e, é claro, aquele momento especial onde eu faço questão de rezar por você, mas com você. A gente volta já. Já de volta, minha gente, agradecendo, claro, o seu carinho, sua sintonia, a sua audiência e pedindo ao mesmo tempo desculpas para você. Você sabe que o programa começa às 9 horas. Semana que vem volta ao normal, 21 horas, viu? É porque nós estamos com a novena de Bom Jesus da Lapa, então a programação se estende um pouquinho. Mas a partir da semana que vem, fique tranquilo, não é tão tarde assim, tá? Então, mas a gente agradece a sua paciência, o seu carinho de estar conosco aqui. Hoje, um assunto muito importante, colesterol, aqui com o Dr. Luiz Roberto Fonseca, nosso médico cardiologista. Doutor, a gente já falou o que é, entendemos um pouco o que é, os perigos, enfim, onde se localiza, de onde parte, enfim. Agora, uma pessoa chega no seu consultório, doutor, o meu colesterol, ladrão, está altíssimo, enfim, está colocando já em risco a minha vida, a minha saúde, a minha qualidade de vida. Que tipo de tratamento agora, hoje, a medicina, a cardiologia preconiza para um colesterol alto, por exemplo, o ruim? Nossa, hoje nós temos uma santa rosuvastatina que tem deixado as previdências sociais do mundo inteiro preocupadas, porque as pessoas estão vivendo mais. A rosuvastatina, a simvastatina, eles atuam diretamente na queda do LDL colesterol e
quanto mais baixo esse colesterol fica, mais proteção a gente tem. E é interessante, assim, porque existem várias estatinas. Simvastatina, atorvastatina, pitavastatina, rosuvastatina. A família das estatinas. Todas. A simvastatina é a que iniciou lá na Escandinávia, lá com 4.000 pacientes, iniciaram a simvastatina, mostrando que realmente 4.000 pacientes, aí você dá 2.000, você sorteia quem vai usar uma cápsula com farinha e outro com a simvastatina. Ninguém sabe, nem o paciente que está tomando, nem o médico que está dando. Então é um estudo cego, duplo cego. E no final de 5 anos, você olha, quem estava tomando o número tal, o pessoal que estava tomando o número que era simvastatina, teve muito menos infarto, então interrompe o estudo. Então é um estudo, isso 4.000 é um estudo pequenininho. O estudo, existe um remédio hoje que você faz em subcutâneo, que é por engenharia genética, você faz uma vez por mês, ou cada 14 dias, o estudo, e também baixar o colesterol para 30, mostrou que é extremamente eficaz, um estudo com 27.000 pacientes. Uau. A cardiologia, ela é muito bem servida de amostragem de pacientes. O cardiologista ele fica meio desesperado quando vê um estudo de 300 pacientes. A gente não, o cardiologista ele é exigente, as sociedades são exigentes, a cardiologia do mundo inteiro. Então, com 27.000, você vai dizer, não, baixou o colesterol, baixou para 30, você tem mais sobrevida. Então, é a realidade que você precisa baixar, quanto mais, melhor. E a simvastatina, ela é maravilhosa, mas ela baixa de 130, de 140 para 100, em arrozo de 140 para 70. E muitas vezes você fala assim, olha, a simvastatina ela custa R$7. E o governo fornece. E aí, olha, não pode ser a simvastatina, mas a rosuvastatina, ela baixa para baixo de 70. Se o paciente tem um alto risco, ele não tem que baixar para baixo de 70. Alto risco é aquela pessoa que tem diabetes, que tem história na família. E muito alto risco é aquela pessoa que já infartou. Então, ela tem que baixar para 30. Então, você usa as estatinas, você pode usar a citimiba para associar. Mas, doutor Luiz, por exemplo, graças a Deus, a gente louva e agradece a Deus o avanço científico, o benefício da medicina para a qualidade de vida das pessoas, enfim. Mas assim, poxa, agora eu sei que tem as famílias das estatinas, com vários nomes assim. Se tem isso, se eu tenho colesterol alto, tem essa família das estatinas. Então, para que eu vou fazer exercício? Para que eu vou deixar de comer a minha carne gordurosa? Se tem aquele remedinho que faz tudo isso para mim, eu posso só confiar no remédio? Essa é a pergunta. Não. Não, porque ele tem um limite, né? Tem paciente que fala assim, olha, esse triglicérido não abaixa, você vai fazer dieta, eu vou ter que dar remédio, aí tem, já dá o remédio aí, doutor. Eu já não vou fazer. Então tem pacientes são engraçados. Eu falei, mas não é só, ele vai melhorar, melhor com do que sem. Mas nada Faça melhor a tua do parte, que a atividade física, o exercício físico. O tratamento mais importante é a atividade física, né? Doutor, chegou uma pergunta, olha que maravilha, chegou uma pergunta no stories do nosso Instagram, no story. A pessoa não falou a cidade, enfim, mas a pergunta é interessante, a gente faz aqui. O que leva uma pessoa a ter o colesterol alterado? Pode existir influência hereditária? É uma pergunta que chegou no story do nosso Instagram, doutor. Com certeza, né? A pessoa, a dislipidemia familiar, a pessoa nasce já, ela é criança e já tem colesterol. É por um erro genético. Aí isso é meio complicado, mas se é homozigótica, todo mundo tem, ou a família, 50% de chance do familiar ter. Se é heterozigótica, ela passa um pouco menos, você pode ter familiares que não têm, mas a genética é preponderantíssima, ela é tudo. O colesterol alto não é uma doença de gente grande. Uma criança, antigamente se dizia assim, aquela criança, aquele adolescente, fofinho, gordinho, etc. Assim, nossa, quanta saúde, esse que tem saúde. Mas hoje em dia não é a mesma coisa. Se um adolescente pode ter colesterol alto, ruim, uma criança também pode ter um colesterol alto ruim, doutor? Pode ter. Isso é perigo, né? É perigo. Eu creio que hoje o grande problema da modernidade é o dormir tarde, é o dormir mal. E você dormir tarde, dormir mal, muda o apetite e altera peso. Quando a gente dorme tarde, a gente acorda a gente não sacia, a gente está comendo no meio da alimentação, dá mais fome. Então, e quando você dorme bem, você muda seu estilo de vida, repare que quando você for comer, você vai comer, terminou.
você não tem aquele a mais. E meramente mexendo na atividade, no dormir mais cedo. E às vezes é por bobeira. A criançada, antigamente acabava a televisão, tinha os desenhos até às 6 da tarde, não tinha o que ver na televisão, as crianças dormiam. Hoje não, você tem celular, tablet, e luzes muito fortes, né? De LED, luzes de LED, né? Exato, Minha LED, esposa, André, que tem de arquitetura. Essas luzes muito fortes, a gente acaba não induzindo sono. E a criançada acaba dormindo tarde, fica no celular, o pai não tem... E comendo fast food. Então, a criança também pode ter o seu colesterol alterado. Agora, se ela for geneticamente alterada, mesmo ela comendo bem, ela tem que medicar. Durante a semana, a gente colocou assim, uma postagem no nosso Instagram com uma caixinha de perguntas. Tem dúvidas sobre o tema? E muitas pessoas começaram a interagir, como essa pergunta que chegou agora. Fiz exames e meu colesterol deu 218. Há necessidade de tomar remédio? Pergunta essa pessoa do nosso canal do Instagram. Pergunta, não tenho a menor ideia. Porque esse é o colesterol total. Por isso. O que está aí dentro? É o HDL, né? Qual é a proporção, né? Qual é a proporção? Às vezes, esse 218 é o HDL, que é altíssimo. Essa pessoa geneticamente é favorecida. Ela nasceu com um gene em que ela tem um HDL alto natural. O bom, né? E está lá no 218 do colesterol total. Então, eu tenho que abrir esse pacotinho, como eu falei no começo do programa. Tem o HDL, que é honesto, tem o ladrão e tem um pedacinho do triglicérido, 1/5 do triglicérides. Que é aquilo, quando a gente vê aquele VLDL. O VLDL nada mais é o que o triglicérido dividido por 5. Ok. Por isso que você, às vezes, você faz o cálculo, você chega nele. Então, precisa saber esse colesterol total, o que está alto. Mas né? se for ruim, esse cifra? Se for ruim, com 218, aí nós temos que ver. É genético, né? É alimentar, com o exemplo dos japoneses que foram para os Estados Unidos, que mudaram o hábito. Pode ser secundário a doenças, diabetes, hipotireoidismo, mas aí quando você faz o exame laboratorial, vem a TSH, da tireoide, vem tudo, então você já sabe se é secundário ou não. Ou pode ser ocasional, esse colesterol de 218 pode ser ocasional, pode ser um momento, e aquilo não é a realidade da vida dessa pessoa. Então, por isso o acompanhamento, né, novos exames para ver se aquilo é mantido ou não. Muito bem, gente. Quantas informações valiosíssimas. Esperamos que esta aula hoje sobre colesterol tenha ajudado você a entender o que é. Tem a parte boa, tem o alerta, né, o sinal aí de alerta, principalmente quando ruim. Então, nós tivemos o prazer de conversar com o Dr. Luiz Roberto Fonseca, nosso médico cardiologista. Tem um site aí também, tem um site luizrobertofonseca.com.br, tem os contatos dele que está aparecendo na tela aí com muito carinho. Vale a pena, gente, vale a pena. Tem alguma dúvida aí? O programa vai ficar também pelo YouTube da Rede Aparecida, você pode assistir novamente aí, indicar, enfim, né? E durante a semana a gente está sempre postando as perguntas, enfim, um tema do nosso canal no Instagram, para que você também possa, durante a semana, se preparar, encaminhar sua pergunta para tirar a dúvida aqui ao vivo com o nosso médico. Doutor Luiz Roberto, muito obrigado, viu? Deus o abençoe. Eu te agradeço. Né? Está mais tranquilo agora? Eu queria... Não, quando eu cheguei e te vi aqui, você já me tranquilizou. Você já entrevistou mais de 3.058 médicos. Recebeu o prêmio da Escola Paulista. 59. Prêmio da Escola Paulista pelo trabalho feito. Parabénsíssimo para você. Assim, e eu fiquei muito tranquilo quando eu te vi. Cheguei assustado, né? Lógico, a gente fica... No seu ambiente, né? Aí você já me tranquilizou, então eu agradeço muito o seu profissionalismo. Obrigado, parabéns aí. Um beijo para a dona Jesuína, para o Luiz Henrique, para a Letícia e para... Andréa Gatti. Andréa. Tá ali. Maravilha, gente. Deus abençoe. Gente, depois dessa aula sobre colesterol, é importante a gente assim também cuidar do nosso espírito, né? Nós agradecemos assim a presença do Dr. Luiz por todo o aprendizado. Com certeza aprendemos muito sobre esse importante tema. E queremos nesse momento nos voltar para Deus e agradecer pelo programa de hoje e louvar a Deus pela nossa saúde. Vamos juntos agradecer a Deus? Que tal? Vamos lá. Deus Todo-Poderoso e Eterno, reconheço Tua bênção na minha saúde e retorno a Ti o meu mais sincero agradecimento por isso. Imploro Tua graça por fazer melhor uso da minha vida do que eu. Que eu possa corrigir todos os erros de minha vida, que eu possa melhorar em virtude, ser um exemplo para os outros e dedicar a Ti a minha saúde, que é um dom especial. Amém.
E que bonito, gente. O programa chama Saúde e Fé. A gente sabe da importância da fé. A gente sabe que a fé vai nos dizer que nós não estamos sozinhos, que existe um Deus que está conosco, que um Deus que me ama você e cuida de nós. A palavra de Deus fala assim, eu sou o Deus que te cura. Jesus mesmo disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e tristes, eu vos aliviarei. Então, nesse momento, meu amado, minha amada, eu queria colocar aqui no manto sagrado de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, de São Peregrino, todas as nossas intenções, todas aquelas pessoas que estão em tratamento, né? Todas aquelas pessoas que estão vivendo essa realidade do colesterol alto. Quero colocar todas as famílias, todas aquelas pessoas que estão agonizantes, enlutadas, aquelas pessoas que estão internadas, Mãezinha do Céu. Visita nesse exato momento aquelas pessoas que estão preocupadas, aflitas, desenganadas. Visita também, Senhora, todos os nossos médicos, enfermeiros, plantonistas, cuidadores. Visita também com o teu manto sagrado, intercedendo por sua saúde, por tudo aquilo que a medicina hoje faz em benefício da qualidade de vida de cada um de nós. São Peregrino, sob a sua proteção e intercessão, eu coloco todas aquelas pessoas que estão em tratamento de câncer, que descobriram a doença, que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, que o Senhor lá do céu possa interceder por essas pessoas. Hoje também recordamos São João Maria Vianney. Colocamos no teu manto sagrado todos os sacerdotes, todos os padres também, que fazem um trabalho tão bonito de trazer a Eucaristia, de confessar, de reconciliar a humanidade com Deus. Pedimos, Senhor, a bênção sobre esta água tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai o Senhor abençoá-la. E que ao tomar, Senhor, desça sobre cada filho, cada filha que está nos acompanhando agora, toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar sua água. Deus abençoe você, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe e Nossa Senhora, do glorioso São José, de São Peregrino, São João Maria Vianney, desça sobre você, sua casa e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado Super Time, obrigado a você pelo carinho, continue se cuidando e semana que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe, tudo de bom e obrigado pelo carinho, viu?